Olá, para quem já me conhece, daqui do canal Andréia Serpa UF, eu sou professora da Faculdade de Educação da UF, da Universidade Federal Fluminense. E esse ano eu estou iniciando um grupo de pesquisa chamado Alfabetização Sem Cartilhas. Alfabetização sem cartilhas é um tema que eu já desenvolvo há algum tempo, até como professora do Grupo Alfa e professora também da disciplina de alfabetização. Então, nesses nossos primeiros encontros, algumas perguntas, algumas questões foram elaboradas por esse grupo de pesquisa. Confesso que fiquei um pouco surpresa com as questões iniciais. Algumas, na verdade, a gente já tem as respostas há muito tempo, mas são as nossas questões. Então vamos começar com elas e a partir do momento que a gente for desenvolvendo o trabalho, eu tenho certeza que essas questões vão ficando cada vez mais complexas, cada vez mais difíceis. Então, vamos lá? Alfabetização sem cartilhas, pesquisa. Alfabetização sem cartilhas. Nossas questões. O que é alfabetizar? Como alfabetizar sem cartilha? Tem como alfabetizar totalmente sem cartilha? Mas por que alfabetizar sem cartilha? Por onde começar? Querendo compreender o processo, documentos, cotidiano? O processo de alfabetização. BNCC Brasil de 2014. Embora desde que nasce e na educação infantil, a criança esteja cercada e participe de diferentes práticas letradas, é nos anos iniciais, 1 e 2 para a BNCC, do ensino fundamental, que se espera que ela se alfabetize. Isso significa que a alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica, no ano 1 e 2. Nesse processo é preciso que os estudantes conheçam o alfabeto e a mecânica de escrita e leitura, processos que visam a alguém se torne alfabetizado, ou seja, consiga codificar e decodificar. Bom, então vamos pensar um pouco nessas nossas questões, né? A partir da BNCC. Então, alfabetizar para a BNCC é um processo que se sistematiza, e ela reconhece que, embora a criança, desde que nasce, esteja no mundo letrado, na verdade, a sistematização da leitura e da escrita para os nossos parâmetros curriculares, que é a BNCC, vai acontecer no ano 1 e no ano 2. Essa sistematização acontece no ano 1 e no ano 2. Os teóricos de alfabetização, eles entendem que a alfabetização é um processo contínuo, né? E a própria BNCC mais à frente fala disso, né? Nós estamos sempre pensando sobre a língua, sempre nos apropriando mais e mais da língua. Então é um processo que começa realmente quando a gente nasce. Algumas pessoas dizem que antes, né? Quando você já começa a falar com o bebê, a cantar para o bebê na barriga, a ler historinha para o bebê na barriga, ele já está imerso no mundo de palavras. Então a gente já nasce no mundo de palavras, e se essas palavras estão sendo lidas, elas são palavras escritas, elas possuem uma estrutura diferente da oralidade. Bom, nesse processo que vai ser prioritário, quer dizer, que vai ter como foco a ação pedagógica no ano 1 e no ano 2, o aluno precisa, né, entender esse processo de codificação e decodificação da língua escrita. Então, vamos lá. Então, o que é alfabetização? A alfabetização, segundo, né, a BNCC, seria essa sistematização desse processo de aquisição da leitura e da escrita. Quando a gente aprofunda os estudos sobre alfabetização, a gente vê que esse processo é um pouco mais complexo e que envolve muito mais saberes fazeres, tá? Bom, conhecer a mecânica ou funcionamento da escrita alfabética para ler e escrever significa principalmente perceber as relações bastante complexas que se estabelecem entre os sons da fala, os fonemas, e as letras da escrita, os grafemas, o que envolve consciência fonológica da linguagem para a BNCC. Perceber seus sons, como se separam e se juntam em novas palavras. Atenção, eu até sublinhei aí. Ocorre que essas relações não são tão simples quanto as cartilhas ou livros de alfabetização fazem parecer. Não há uma regularidade nessas relações e elas não são construídas por convenção. Não há, como diria Saussure,
motivação nessas relações. Ou seja, diferente dos desenhos, as letras da escrita não representam propriedades concretas destes sons. Então, nós temos uma questão muito complexa sobre significante e significado quando a gente fala de linguagem, né? Não existe uma correspondência biunívoca e nós vamos ver um pouquinho sobre isso, quer dizer, não existe uma correspondência letra-som de forma direta, como as cartilhas muitas vezes fazem crer. Então, por que alfabetizar com cartilhas? Então, a BNCC já dá uma pista para a gente, porque existe uma simplicidade, quer dizer, existe uma simplificação, né, nesse entendimento do que é a construção da palavra escrita. E essa simplificação, muitas vezes, traz pistas erradas para as crianças. As relações fono-ortográficas do português do Brasil é complexo, pois, diferente do finlandês ou do alemão, por exemplo, há muito pouca regularidade de representação entre fonemas e grafemas no português do Brasil. Então, embora a BNCC fale de consciência fonológica, né, que não é método fônico, é consciência fonológica, a gente tem essa percepção de que existe uma relação. Relação não é transcrição, uma relação entre o que a gente fala e o que a gente escreve. Mas apesar da gente reconhecer que existe essa relação, o que acontece? No Brasil, essa relação fonema-grafema é uma loucura pra gente que tenta entender, não é não, gente? Vamos lá. No Brasil, há uma letra para um som. Essa regularidade biunívoca, né, que nem a gente estuda em matemática, né, praticamente não existe, né? Apenas poucos casos é que a gente consegue fazer essa relação. Como tá aí na cartilha, né? Na minha cartilha, a cartilha que eu fui alfabetizada, né? Caminho Suave, é verdade. Tá lá, a vaca. A vaca é a Violeta. É um bom nome para vaca, né? O vovô bebe leite de vaca. Pelo menos não é o bebê, é o vovô, né? Então, bom, há várias letras para um mesmo som, né? S, C, C cedilha, X, SS, SC, Z, X com C, G, GJ, né? Tem palavras na língua portuguesa, inclusive, que você pode escrever com G ou com J, né? Então, é um pouquinho complexa a nossa língua, né? Bom, e assim por diante. Vários sons para uma mesma letra, né? S, Z, Z e S, X, S, enfim. E assim por diante. E até nenhum. Olha que legal, nós temos uma língua que temos letras que significam nenhum som, né? Como o H. Além de vogais abertas, fechadas e nasalizadas. E, O, né? Então, assim, é engraçado esse ensino, né, que começa pelas vogais, quando a gente sabe que, na verdade, a gente tem todas essas outras vogais, né? O E pode ser E e E, o O pode ser O e O. Então, já começa a ficar esquisito daí. Mas é importante que a BNCC, a própria BNCC, traz essa informação pra gente, né, gente? Então, assim, a gente não tá inventando um currículo, né? Tem anos e anos de discussão sobre a questão do ensino da escrita. E apesar de eu discordar de algumas coisinhas da BNCC, e tudo bem, né? Faz parte, mas a própria BNCC traz essa questão, né? A nossa língua é complexa e não existe essa correspondência forçada, né? Como a cartilha muitas vezes tenta fazer parecer, que é muito simples, é só juntar V com A faz vá e C com A faz cá, né? E pronto, e acabou, é só isso a nossa língua. Dos 26 grafemas do nosso alfabeto, apenas 7, P, B, T, D, F, V e K, apresentam uma relação regular direta entre fonema e grafema. Ou seja, do alfabeto inteiro, apenas 7 letrinhas conseguem fazer essa relação direta entre fonema e grafema. E essas são justamente as consoantes bilabiais, lingodentais e labiodentais. Adoro esse povo da língua portuguesa, gente, né? Na verdade é isso, né? B, P,
né? Lingodentais, T, D, né? E lábio-dentais, nossa, V, gente, eu trocava F com V, que era um horror, né? Eu hoje, até hoje, de vez em quando, eu tenho que dar uma lidinha no meu texto, que se bobear, eu faço a inversãozinha ali no F com V, V com F. Pois é. E é muito engraçado que as crianças também, né? Quando elas vão escrever essas letras, né? Esses grafemas, como eles já têm o som do E embutido, por exemplo, P, B, T, né? Já está escrito ali o E junto. Então eles acham que não tem necessidade de colocar o E, porque na verdade já tem B é B com E, P é P com E, T é T com E. Então eles já acham que não precisa colocar. Não é interessante isso? Então assim, K, gente, é K, já tem o K e o A, K, K, né? E é muito interessante que o próprio Banco do Brasil fica assim, BB, né? BB. Então já tá ali o B e o B. Então o som de BB já implica que tem um E ali, a gente já lê bebê, né? Então a nossa língua é bastante complexa, até por isso, né? Essa relação que a cartilha, né, de certa forma faz, é uma informação, por quê? Porque na lógica da cartilha se parte do simples para o complexo. Só que o simples acaba sendo uma informação errada, né? Uma informação aonde, na verdade, essa correspondência, ela não dura a página 2 da cartilha, né? Porque só 7 letras conseguem fazer essa relação, né? Então, pouquíssimas palavras da língua portuguesa a gente consegue escrever aonde o fonema, ele é diretamente representado pelo grafema. Fora isso, o resto todo das palavras, isso não existe. Então, isso cria uma complexidade para quem está ensinando e para quem está aprendendo a ler e a escrever. Bom, todo o restante das relações na língua são irregulares. Todo o resto da nossa língua. São definidas por aspectos históricos, da evolução da ortografia. Lembrando que o português falado no Brasil tem palavras de origem africana, de diferentes lugares da África, especialmente do Banto, que nós temos mais de 250 modos de falar indígenas, né, dos povos indígenas, e várias palavras foram incorporadas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano da língua portuguesa. Então, até a regra, vai lá no latim, aprendeu português, não o português do Brasil, né, minha gente? Porque o português do Brasil, ele vai estar cheio de palavras que seguem outras regras, porque são outros processos históricos de construção da língua, tá bom? Então, a não ser a memória, né, que assegura o uso. Então, assim, como eu escrevo casa? Eu só sei que é com S por uma questão de memorização, porque ela podia muito bem ser com Z. O fonema é o mesmo, né? Casa, né? Não podia ser com Z. Casaco, casamento, né? Então, são regras de memória nesse início da escrita, gente, porque eu não vou ter como aprofundar, né, a história etimológica da palavra para saber por que é com S e não é com Z. Isso é coisa para linguista, isso é coisa para quem estuda a língua. A criança vai ter que memorizar que é o combinado, sabe? Por isso que é bom brincar, né? Porque foi combinado assim. É isso. É um combinado. Se a gente não brincar direito, o outro não entende a brincadeira. É isso. Tá bom? Então, a criança precisa de memória. Agora, como é que ela faz essa memorização? É repetindo listas e listas de palavras? Não. Né? É lendo. É lendo, é tendo contato com a palavra escrita várias e várias vezes. É vendo aquela palavra escrita num contexto de escrita em muitos lugares. É assim que ela memoriza. Como é que um bebê pequenininho memoriza McDonald's, gente? Né? Como é que ele sabe que ele... Porque ele memoriza aquele conjunto de informações. Tá certo? Pois é, não é leitura. Mas a memória faz parte do processo. Às vezes tem uma confusão nisso também, né? Tem gente que acha que memorizar é aprender. Não é. Memorizar não é aprender. Memorizar é memorizar. Tá? Qualquer criança de 2 anos eu posso ensinar para ela estados e capitais e ela vai ficar repetindo feito papagaio. Né? Minas Gerais, Belo Horizonte, São Paulo, Espírito Santo, Vitória. Isso ele decora.
ele memoriza. Memorização não é o conhecimento. Se essa criança não tem ainda desenvolvido noção espacial, como é que ela... Que diferença essa informação faz para ela? Então vamos lá, vamos com calma, tá? Então, é pois de se supor que o processo de construção dessas relações irregulares leve longo tempo, se não a vida toda. Então olha aí a BNCC, né? Admitindo que a alfabetização é um processo para a vida toda, porque a vida toda a gente vai estar conhecendo palavras novas, ampliando, quer dizer, se a gente continuar estudando, né, gente? Ampliando o nosso vocabulário, né? Lendo outros textos que vão nos apresentar novos e novos e novos verbetes, e a gente não sabe como é que escreve aquilo no início, não, né? Eu até hoje brigo para escrever Nietzsche, é um problema sério, não consigo decorar o nome do homem, mas enfim... É com o uso que a gente vai se apropriando dessas palavras, tá bom? Por fim, temos a questão de como é muitas vezes erroneamente tratada a estrutura da sílaba do português do Brasil na alfabetização. Não sou eu que estou dizendo não, gente, é a BNCC que está dizendo, hein? É a BNCC. Tratada de forma errônea, tá? Normalmente, depois de apresentadas as vogais limitadas a 5, as famílias silábicas limitadas a aquelas 7 que conseguem fazer uma relação bionívoca, são apresentadas sempre sílabas simplesmente consoante vogal, né? Pois é, esse processo de apresentação dura cerca de 1 ano letivo, e as sílabas que não são apenas consoante vogal, né? Somente V, CCV, CVC, é uma sopa de letrinha isso aqui, né? Quer dizer, consoante, vogal, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, 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 vogal, consoante, consoante, vogal, vogal, somente são apresentadas no final do ano. No final do ano, se der tempo, né, gente? Porque muitas vezes a criatura chama Guilherme e não chega no nome dele, né? A pessoa, coitada, a pessoa que chama... Guilherme não estuda, porque Gui é muito difícil, né? Tem dígrafo, não pode ensinar o nome. Jéssica, deixa a Jéssica para aprender o nome. A gente só consegue alfabetizar a Ana, não é isso? O Luca. Então, assim, não, né, gente? Não. Olha que lindo. Eu me chamo Bitu. A Mana se chama Naná. Bitu é mano de Naná. Naná é mana de Bitu. E o pintinho piu e o pintinho piu. Né? Então, olha só. O que é alfabetizar? E aí, eu volto a pergunta para vocês. Como alfabetizar com cartilha? Como, considerando tudo isso que a própria BNCC e que anos de pesquisa em alfabetização dizem pra gente, né, sobre os processos de aquisição da escrita, como é que a gente pega tudo isso, joga fora e continua alfabetizando com cartilha? Tem como alfabetizar totalmente usando, né, cartilhas? Tem como alfabetizar totalmente usando cartilha? Será que uma pessoa que usa só cartilha, que fica ali preso a esse tipo de texto pobre, né, artificial, será que essa pessoa consegue se alfabetizar totalmente? Será que eu consigo chegar numa alfabetização plena, né, com esse tipo de texto, né, com esse tipo de trabalho, com esse tipo de método? Por que alfabetizar com cartilha? Então, assim, eu estou retornando as perguntas, porque uma coisa que eu realmente não entendo é como tudo que a lei diz pra gente, e depois de anos e anos, né, de Emília Ferreiro, de Paulo Freire, a gente continua se perguntando por quê, né? Será que dá para alfabetizar sem cartilha? Sempre deu. Há mais de uns 100 anos já deu para alfabetizar sem cartilha. Tá? A gente já tem uma longa história, uma longa trajetória sobre a alfabetização que diz pra gente que é possível alfabetizar sem cartilha. Mas não é só uma questão de ser possível, não. É melhor. Como fazer uma alfabetização sem cartilha ter sentido para a criança? Se é sem cartilha, como alfabetizar? Com que instrumento? Quais os meios, os caminhos
para me ressignificar na prática alfabetizadora? Então vamos começar lá. Será que esse tipo de texto tem sentido para a criança? A pata nada. E ainda tem uma questão. Será que esse texto tem sentido para todas as crianças? Será que toda e qualquer criança vai ler isso e vai ver algum sentido? E mais do que sentido, vai ter algum prazer? Vai entender realmente a importância e a grandeza da leitura e da literatura com a pata nada? Essa é a questão que a gente precisa discutir. Na BNCC, tá ali, campo da vida cotidiana, é o primeiro campo de linguagem. Eu não vou trabalhar todos, porque a BNCC é imensa, mas tem que ler, gente. Tem que ler, tem que estudar, né? Até para a gente poder tecer qualquer crítica ao material, a gente precisa conhecer o material. Então, campo da vida cotidiana. Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura próprias de atividades vivenciadas cotidianamente por crianças, adolescentes, jovens e adultos, no espaço doméstico e familiar, escolar, cultural e profissional. Alguns gêneros textuais desse campo: agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas, cardápios, diários, receitas, regras de jogo e brincadeira. Sabe o que é mais bacana? Que eu fico pensando assim, nossa, para que cartilha? A gente vive numa sociedade letrada, tudo à nossa volta está escrito, inclusive poesia. Olha aí o Manuel de Barros. Bernardo é quase uma árvore. O silêncio dele é tão alto que os passarinhos ouvem de longe e vêm pousar no seu ombro. Por que eu não posso alfabetizar com Manuel de Barros, gente? Né? Por que eu não posso alfabetizar com Maria Mazete? Lembra da Maria Mazete? Quem é mais antigo aí lembra. Quem mora na casinha torta, quem mora na casinha torta, quem mora na casa torta, sem janelinha e sem porta, quem mora na casa torta, sem janelinha e sem porta. Olha aí a casa torta. O pessoal que gosta de trabalhar consciência fonológica, olha que barato. Casa torta, sem porta, sapato, quadro, pequenininha, curtinha, elefante, barbante, papel e chapéu. Olha aí que legal pra gente trabalhar essa diferença quando acaba com L, mas tem som de U, né? E quando acaba com U, mas é U mesmo, né? Papel, chapéu, botão, violão, pente, dente. Quem? Alguém? Preciso cartilha? Tô dando só alguns exemplos, tá, gente? Tem milhares de músicas, né? Então, alfabetizar sem cartilhas, essas são outras perguntas do meu grupo. Alfabetizar sem cartilhas seria alfabetizar na perspectiva discursiva? De que forma alfabetizar sem cartilhas pode promover aprendizagens significativas? E aí a gente volta lá na pata. Porque aquele texto do vovô, da pata, do Ivo que vê a uva, que Paulo Freire fala desde lá, né, de Eva que viu a uva, que está fazendo essa crítica desde 1960. Será que esses textos são significativos? São significativos para todos os leitores? Gente, eu fui alfabetizada com Caminho Suave. Eu aprendi com a barriga, com o dado, com o rato. Mas eu morava numa casa de leitores, eu tinha uma biblioteca, eu tinha uma mãe que contava histórias, eu ganhava coleção de esquinho para ouvir historinha. Na verdade, o processo de codificação e decodificação para mim foi super tranquilo. Ler e escrever fazia sentido para mim, mas faz sentido para todas as crianças? Será que todas essas crianças que a gente alfabetiza ou quer alfabetizar, será que elas têm essas experiências? Que contextos são? Quais são os contextos dos meus alunos? Que palavras que os constituem? Que histórias eles carregam no peito? Quais são seus sonhos, seus medos, seus desejos, seus encantamentos? O que eles pensam sobre a leitura? O que eles pensam sobre a escrita? Quais são os instrumentos da escrita, se não o sujeito, a sua palavra, a palavra mundo, os seus significados compartilhados? Que outros instrumentos eu preciso, se não esses?
Passa tempo, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac dia e noite, noite e dia, tic-tac. O relógio, Vinícius de Moraes. Como alfabetizar em um mundo tão imediatista? Existe uma idade certa para alfabetizar? Há um tempo para a produção do processo? Como mobilizar os responsáveis para uma alfabetização sem cartilhas? Como sensibilizar os professores de que é possível alfabetizar sem cartilhas? O tempo. Mário Quintana. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está em minha frente e diria que o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca voltará. Precisamos falar sobre os tempos. Precisamos mesmo. Tempos corridos, tempos imediatistas, né? Não vai dar tempo. Ai, minha semana, eu precisava de 10 dias, eu precisava que o final de semana tivesse 3 dias, eu precisava que o meu dia tivesse 36 horas. Tem alguma coisa errada. Porque a gente corre tanto, produz tanto e se sente tão inútil, tão no mesmo lugar. Parece que nada funciona, parece que nada dá certo. Nós precisamos conversar sobre isso, mas isso é uma outra conversa. Vamos falar dos tempos. Vamos falar da idade certa. Será que o tempo certo, será que é tempo certo parir aos 15 anos de idade? Será que o tempo certo não ter data de pré-natal? Será que é tempo certo a cesariana ser conveniente ao doutor e ao hospital? Será? São tantos tempos, né, minha gente? E o tempo da fome? Esse tempo é certo? E o tempo do sono perdido? Isso é tempo certo? E o tempo do afeto? E o tempo do brincar? E o tempo da operação policial? E o tempo da perda? E o tempo da morte? Todas as infâncias têm tempo de ser criança? Eu acho que para a gente discutir a alfabetização na idade certa, a gente primeiro precisaria discutir esse sistema mesmo, que coloca as pessoas como se fosse uma corrida de obstáculos, onde o que só importa é o tempo, é a idade. Tem tanta coisa que essa criança não teve direito na idade certa. Tem tanta coisa que a família dessa criança ainda não tem direito, apesar de já estar mais do que no tempo dela ter direito. Mas a criança tem que ser alfabetizada na idade certa. E os 200 dias letivos que o gestor, governo e prefeitura não garante a essa criança. E a professora em sala de aula, que já deveria estar na sala de aula há tanto tempo, mas às vezes não tem aula, não tem professora. Mas a criança tem um tempo certo de ser alfabetizada. O tempo de ser alfabetizado é um conjunto de experiências, é um conjunto de vivências que essa criança terá ou não terá. Já passou do tempo da gente ter biblioteca pública. Já passou do tempo dessas crianças terem acesso a mais cultura. Já passou do tempo da gente ter produto de infância para infância. Já passou tanto tempo de tantas coisas, mas a alfabetização tem tempo certo. Qual é o tempo certo da alfabetização? Não sei.
cada sujeito tem o seu caminho, a sua trajetória. E essa trajetória está sendo atravessada por muitas questões e muitas coisas, inclusive a professora na escola, inclusive essa família. Então, eu acho que a gente precisa discutir sobre o tempo, sim. O tempo garantir a essa criança o tempo de ser criança, o tempo do brincar, o tempo do afeto, né? Então, a gente tem tanta coisa para discutir sobre tempo na escola, né? Que tempo, a qualidade do tempo, né? Qual é o tempo de qualidade, de trabalho de qualidade com a língua que essa criança está tendo na escola, que essa criança tem na família dela. Vamos discutir a qualidade dos tempos? Vamos. Primeiro a gente discute a qualidade do tempo que nós estamos garantindo para nossa criança. Depois a gente fala de alfabetização na idade certa, tá bom? Acho que essa é a minha pergunta favorita. A alfabetização tradicional dá certo? Cobrir letrinha é garantia de uma boa alfabetização? Processar referências ditadoras que não condiz com práticas pedagógicas cotidianas? Não entendi muito bem essa pergunta, mas vamos lá, vamos tentar responder. Por que é tão forte uma compreensão de alfabetização reduzida ao código escrito? Também queria saber por que depois da gente produzir tanto conhecimento sobre alfabetização, queria saber por que num país que, na verdade, é o berço do Paulo Freire, a gente tem concepções de alfabetização tão arcaicas, né? Não são tradicionais, não, são arcaicas, são anacrônicas, né? Então, assim, eu adoro. Cobrir letrinha é garantia de uma boa alfabetização. Cobrir letrinha sequer é alfabetização. Cobrir letrinha não é alfabetização. Cobrir letrinha é treino motor. Treino motor não tem a ver com alfabetização. Alfabetização tem a ver com a capacidade do sujeito Vamos lá, vamos voltar lá. Alfabetização é a capacidade do sujeito codificar e decodificar. Claro, escrever. Mas aonde cobrir letrinha faz com que ele aprenda a escrever? Cobrir letrinha não faz com que você aprenda a codificar. Faz com que você aprenda a grafar a letrinha. Mas letrinhas, existem muitos tipos de letrinha, né? E nós temos que conhecer todos eles. Mas grafar a letrinha tem que ser grafada de uma forma que o outro leia. Só isso. Ela tem que ser legível. É só isso. A única exigência de uma letra é que ela seja legível, que ela comunique, que o outro leia. Essa é a única exigência que tem de grafia de letra. O outro leitor precisa ler. Tá, gente? Então, assim, cobrir letrinha é só treino motor. Cobrir letrinha não ensina a criança a escrever. Porque a escrita é uma operação mental muito mais complexa, né, do que você cobrir letrinha. Então, assim, a alfabetização tradicional dá certo? Vamos lá, vamos ver se a alfabetização tradicional deu ou dá certo. O índice atual 2023. Essa pesquisa de 2022 não deve ter alterado tanto assim, né, gente? O índice atual de analfabetismo no país é 4 vezes maior do que em 2018. Então, tudo bem, tem uma pandemia aí no meio, né? Mas a verdade é que já vinha dando muito errado. E continua dando muito errado porque as opções de alfabetização que nós estamos fazendo não vêm ajudando essas crianças. De acordo com o IBGE, no Brasil tem 14 milhões, quase 14 milhões e 200 mil analfabetos. Pessoas que não sabem ler, escrever ou realizar operações básicas de matemática. 4 anos atrás eram cerca de 11 milhões e já era gente à beça. Já era muita gente. Mas isso, vocês sabem que isso nem é o mais chocante? Preparem-se. Vamos lá, vem comigo. A região Nordeste apresentou a maior taxa de analfabetismo. Isso representa uma taxa aproximadamente 4 vezes maior do que as taxas estimadas para a região Sudeste e Sul, ambas com 3%. Ou seja, Nordeste 13%, Sul-Sudeste 3%. Apesar das experiências fantásticas, mais pontuais que nós temos em alguns lugares do Nordeste. Mas o Nordeste, né, não é só uma ilha. O Nordeste é imenso, tem muito interior no Nordeste. Bom, na região Norte, essa taxa foi de 7,6% e Centro-Oeste 4,9%.
A taxa de analfabetismo para homens de 15 anos ou mais de idade foi de 6,9 e para as mulheres 6,3. Para as pessoas pretas ou pardas, termos do IBGE, tá, gente? Eu não uso a palavra parda para nada. Pardo para mim é papel, tá? Então, e onça. Onça é parda. Onça é parda, tá? Então, pessoas pretas e pardas para o IBGE, 8,9. E a taxa de analfabetismo foi a mais que o dobro da observada entre pessoas brancas. É claro que aí nós temos um dado histórico desse país, né? E agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. A gente está falando de analfabetismo, né? Então, a gente está falando de fracasso escolar. Vamos falar de sucesso escolar? Vamos lá falar de sucesso escolar. De acordo com o IBGE, somos 213 milhões de brasileiros e apenas 12% da população está no nível proficiente. Ou seja, aproximadamente de 213 milhões, só 25 milhões são proficientes na sua própria língua. Eu não sei vocês, mas eu acho isso de uma gravidade absurda. Eu acho isso muito grave. Num universo de 200 milhões, 20 milhões apenas serem proficientes. Isso é gravíssimo. Segundo a pesquisa mais recente, 96% dos alunos que ingressaram ou concluíram o ensino superior, a graduação, a universidade, foram considerados funcionalmente alfabetizados, ou seja, são alfabetizados, mas não fazem um uso adequado ou proficiente da língua escrita. Não leem direito, não escrevem, ou seja, leem, mas não compreendem bem o que leem. E escrevem de uma forma que também não tem muita clareza. Porém, apenas 34% desses estudantes alcançaram o nível máximo de proficiência, tá? Então, 96 a gente considera funcionalmente alfabetizado, mas apenas 34% tem nível máximo de proficiência, sendo que 38%, quer dizer, quase 40%, não dominam habilidades básicas de leitura e da escrita. 38% desses 96% não dominam as habilidades básicas de leitura e escrita, mas são universitários. Aí eu pergunto, vamos voltar às nossas perguntas. Qual é o tempo certo mesmo da alfabetização? Será que esses jovens universitários não cobriram letrinha o suficiente? Será que é falta de caligrafia? Será que é aí que está o problema da alfabetização no Brasil? Será que a gente vai reverter esse problema, né, sério, grave, cobrindo letrinha? Juntando B com A faz Bá? Será que é por aí o caminho? Eu não sei. Mas eu acho que não. Aliás, eu acho não. Eu tenho certeza que não. Como dar conta dos meus 51 não leitores? Imagino que essa pergunta seja de alguém que não é da alfabetização ou não esteja com uma turma de alfabetização. Porque professor alfabetizador não tem 51 alunos para alfabetizar, né? São no máximo 30. E já é bastante criança para alfabetizar. Mas eu entendo que, na verdade, hoje, principalmente nesse pós-pandemia, nós temos aí muitos alunos chegando. Nós vimos na pesquisa, tem gente na universidade, eu enfrento esse problema, né? Às vezes nós temos alunos que realmente a leitura e a escrita ainda são muito elementares. E ele não consegue vencer textos mais complexos, né? É preciso que eu tenha um letramento um pouco mais desenvolvido para eu dar conta de textos universitários, e às vezes o aluno não tem. E aí eu entendo que os colegas que trabalham com história, geografia, língua portuguesa, estão se deparando com esse problema. E é um problema sério, né? Então, o que eu faria numa situação dessa? Primeiro, levar textos, projetar textos,
na verdade, e ler com eles, né? E no próprio processo de aquisição do conhecimento específico da minha disciplina, e tentando fazer com que esses alunos também aprendessem a ler. É verdade que a língua, a aquisição da leitura, e veja, a gente sempre começa a alfabetização pela aquisição da leitura, porque decodificar é mais fácil do que codificar. Então, quer dizer, é mais fácil? Não, é o nosso próprio mecanismo normal. A gente, geralmente, diante de novos aprendizados, primeiro a gente aprende a decodificar. O outro nomeia e eu só decodifico, né? É assim para cor, é assim para substantivo do nome das coisas. O bebê, ele te entende antes dele começar a falar, né? Então, decodificar é sempre muito mais simples do que codificar. Então, nesse processo, eu levaria textos, né? Começaria com textos pequenos, com textos com informações, tipo texto de jornalista, né? Que não tem muito firula, não, que o espaço era pequeno, então os jornalistas, eles aprenderam a escrever de forma bem objetiva. Então, o que, quando, com quem, né? Para que eles consigam começar a aprender o que é mais importante, o que é essencial de um texto, né? E que eles comecem a localizar isso na leitura coletiva, numa leitura feita com a intermediação, com a mediação do professor, né? Então eu ofereço o texto escrito, vou ter que começar com... Não adianta, se o sujeito não sabe ler, não adianta levar uma página, né, com letras miudinhas, né, que mal dá para perceber o espaço entre as palavras. Se ele não sabe ler, ele não vai ler. Ele não vai entender isso. Então, a gente precisa de textos grandes, textos que o aluno consiga ir começando a identificar aonde estão determinadas informações para que a gente avance na leitura. Agora, eu entendo a complexidade que é isso, porque, na verdade, vocês têm um conteúdo específico para ensinar e o aprendizado da leitura é um aprendizado muito específico também. Então, eu entendo que fazer essas duas coisas ao mesmo tempo exige muito e é bem complexo para um professor que não fica o tempo inteiro com o aluno. Veja, porque no nosso currículo a gente ainda tem esse desafio. O professor alfabetizador, ele fica direto com a turma. São 4h30 direto com aquelas crianças. O professor especialista, o professor da licenciatura, ele entra e sai, entra e sai, entra e sai. Então, ele não tem tempo de alfabetizar um menino. Ele não tem esse tempo. Tá? Então é preciso que a gente pense projetos especiais de trabalho de leitura específico com essa turma. Agora, para além disso, eu quero lembrar aos meus colegas que na história da humanidade o ser humano produziu conhecimento muito antes da leitura e da escrita, né, gente? A escrita, na verdade, ela tem 2.500 anos antes de Cristo. Como depois de Cristo a gente já tem 2020, pode-se dizer que a nossa escrita tem aí 4.500, 5.000 anos no máximo, tá? Enquanto a história da humanidade tem 200.000 anos. Então, muito antes do aparecimento da escrita, o ser humano já produzia conhecimento. O ser humano já mapeou as estrelas, já tinha construído navios, já tinha erguido pirâmides, já tinha feito aquedutos, ele já tinha produzido um monte de conhecimento sobre milhares de assuntos sem a escrita. Inclusive feito peça de teatro. Porque o teatro grego não era escrito, ele era memorizado e declamado. Então, a escrita não é um pré-requisito para a produção do conhecimento. É claro que é importante, claro, como professora alfabetizadora, defendo o ensino da leitura e da escrita, mas eu compreendo que ela não é um pré-requisito para a produção do conhecimento. O ser humano produz conhecimento sem a leitura e sem a escrita também. Então, vamos pensar outras alternativas em que a gente possibilite a esses meninos terem acesso aos conhecimentos que é direito deles, sobre história, sobre geografia, sobre língua portuguesa, sem necessariamente ficar preso nessa questão de, mas se eles não sabem ler e escrever, eu não sei o que fazer. Vamos lá. O conhecimento, ele pode ser produzido audiovisualmente, né, coletivamente. Tem muita coisa que a gente pode produzir conhecimento sem necessariamente passar pelo texto, né, gente? Ainda mais em tempos
de tantos áudios visuais, né? A gente sabe que muita coisa pode ser, se muita coisa pode ser deformada e desinformada via vídeo, muita coisa pode ser informada e ensinada via vídeo também, tá bom? E vamos concluir com uma questão que é sempre uma questão nevrálgica, né, na escola. Ah, mas a família quer. Ah, mas como é que eu falo, como é que eu explico para os pais que não tem cartilha? Como é que... Gente, eu fui professora alfabetizadora. Eu não usava cartilha. Eu nunca usei cartilha. E eu chamava os pais e mostrava para eles como é que o trabalho seria desenvolvido. Então, a cartilha, ela pressupõe um ser humano universal, né? Como se de norte a sul desse país, todas as crianças compartilhassem do mesmo universo cultural, linguístico, né? Como se todas compartilhassem do mesmo significado, as palavras tivessem o mesmo significado. Isso não é verdade. Quando a gente alfabetiza, eu preciso saber quem é esse sujeito, qual é a linguagem desse sujeito, qual é o universo, que contexto é esse sobre os textos que eu vou escrever. Eu vou escrever textos sobre um determinado contexto. E como esses contextos são sempre singulares, né? Então vai ter turma que o interesse da turma é falar sobre dinossauro, o outro é sobre fundo do mar, o outro está interessado nas pirâmides do Egito, o outro quer saber do céu, do meteoro que vai cair, o outro é futebol, o outro é a Bíblia. Cada grupo, né? Cada trabalhadores querem saber do manual do sindicato, sabe? Então, assim, a senhorinha quer ler o panfleto da igreja dela. Então, esses sujeitos são singulares. Os textos que os compõem, as histórias que os compõem são singulares. Então, esses são os textos que eu vou usar para alfabetizar. Mas é claro que eu preciso ter clareza disso. Eu preciso ter clareza disso para expressar, para esclarecer. Agora, é para esclarecer, tá, gente? Porque a gente é que estuda. A gente é que detém esse conhecimento sobre a história da educação, sobre os processos de alfabetização. Então, eu tenho que esclarecer às famílias como esse processo acontece e por que eu vou fazer algumas opções e não outras. Ah, tinha a mãe na minha porta pedindo por caligrafia? Tinha. Eu falei para ela na banca de jornal, vende. Pode comprar. Quer botar seu filho para fazer caligrafia em casa? Não tem problema. Eu não vou perder meu tempo, que é curtíssimo, de tempo de escola, para ficar fazendo treino motor com criança. Não vou. Não vou. E se eu tivesse que fazer treino motor com criança, seria com massinha, tesoura, recorte colagem, que eles tinham também na minha turma bastante recorte colagem, né? Então, assim, não vou fazer treino motor de cobrir letrinha. Porque eu entendo que não é assim que uma criança aprende a escrever. E eu explico por que não é assim que uma criança aprende a escrever. Porque eu sei da complexidade da escrita como um processo de decodificação de uma língua que tem fonemas irregulares. E que ficar perdendo tempo cobrindo letrinha não vai ajudar o cérebro dessa criança a decodificar melhor essa língua. Então eu não posso perder tempo com isso, tá? Então, já teve aluno meu de educação de jovens e adultos que era uma questão social. Aquela pessoa, ela queria escrever o seu nome todo com a letra cursiva. É direito dela, bacana. Peguei mamãe que nos faz, fiz o nome dela em letra cursiva, dei pra ela e falei, pode fazer na sua casa enquanto você assiste a novela. Você não precisa parar pra pensar pra cobrir letrinha. Então, é isso. Tem que ter clareza. E aí sim, e com essa clareza, a gente esclarece. Esclarece aos nossos colegas que insistem nessa prática, né? Que, nossa, qualquer criança que brinca de boneca dando aula é isso, né? Arme efetue e cobrir letrinha. Nós não estamos brincando de escolinha. Nós temos 14 milhões de analfabetos que nós temos que reverter esse quadro. Então a gente tem que levar a alfabetização muito a sério e pensar muito seriamente que processo é esse e por que está dando tão errado. E a gente já tem algumas respostas,
tá? Então a gente precisa sensibilizar, sim, as famílias, as escolas, que a gente tem que reverter esse quadro. E é por isso que eu tenho esse projeto de pesquisa.